Fala, aluninho querido do meu coração. Nós vamos brincar um pouquinho com a matemática básica, né? E a intenção é passar para vocês nesses próximos vídeos todos os detalhes, todas as operações básicas de matemática. Nesse momento, nós temos duas situações, né? Ou você é aquela pessoa que tem um certo receio em relação à matemática, tem uma dificuldade em relação às operações fundamentais. Eu vou falar aqui da adição, eu vou falar aqui da subtração, eu vou falar da multiplicação e vou falar da divisão. Ou você já é aquele cara que já está tranquilão, já está levando de boa a matemática, mas nunca é demais a gente revisar. Então, primeiro, não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha. A ideia é, eu estou aqui para te ajudar. Nós aqui do curso queremos o seu sucesso, queremos que você realize, né, os teus objetivos, você conquiste os teus objetivos. Então a ideia é fazer essa troca e relembrar algumas coisas com vocês lá das operações básicas mesmo da matemática. Antes de começar de falar das operações básicas com você, eu quero dar um alerta de que a matemática não nasceu pronta, ela não é assim desde sempre. Então a matemática foi passando por transformações no decorrer do tempo. Só para você ter uma ideia, né, por exemplo, nós trabalhamos com um sistema de numeração. O nosso sistema de numeração é chamado de sistema de numeração indo-arábico. Os hindus inventaram, os árabes difundiram e transformaram nisso que a gente conhece hoje no nosso dia a dia. Não existe somente o nosso sistema de numeração, existem vários outros sistemas de numeração. Ok, beleza. A matemática foi criada pela necessidade das antigas civilizações. Até hoje, né, ainda existem transformações para facilitar. Acredite, se você não gosta de matemática, a matemática foi feita assim para facilitar o nosso dia a dia, né? E algumas transformações foram ocorrendo. Ok, beleza. O nosso sistema de numeração, que eu falei para você, que é chamado de indo-arábico, também é conhecido como sistema de numeração decimal, porque a gente trabalha com base 10. Os agrupamentos são feitos de 10 em 10. Então, por exemplo, 10 unidades, uma dezena. 10 dezenas, uma centena. É assim que nós trabalhamos. Existem outros sistemas de numerações, inclusive atrelados ao nosso dia a dia. Por exemplo, o sistema de numeração sexagesimal, nome difícil. É o nosso horário, como a gente trabalha com horário, né? Tipo, 1 minuto 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Tem um sistema de numeração romano também que está no nosso dia a dia. Usa bastante história, né? Aquela disciplina fantástica chamada de história, por exemplo, que trabalha com séculos. Os capítulos de livros geralmente estão representados com números romanos. Mas enfim, o nosso sistema de numeração, que é o importante, que é o que a gente vai focar agora, para daí a gente trabalhar com as operações básicas da matemática, nós temos algumas peculiaridades. Por exemplo, ele é considerado como um sistema de numeração posicional. O que significa isso? De acordo com a posição dos algarismos, e aí eu quero relembrar com vocês, quero mostrar para vocês, dá uma olhadinha nessa tela bacana aí que eu trouxe para você. Ó. Essa tela aí traz os símbolos, os algarismos, como a gente conhece hoje. Olha lá na última linha, nós temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Não foi sempre assim, desde lá o começo, dá uma olhadinha lá no começo, nessa primeira linha que nós temos, as transformações que os algarismos, os símbolos que representam, que a gente utiliza no nosso sistema de numeração decimal. A gente utiliza até hoje. Perceba que lá na primeira linha, volta lá de novo, dá uma olhadinha na tela lá, olha lá a primeira linha, não tem a última coluna. Percebeu que não tem o zero? E o zero é uma grande briga no mundo da matemática, eu não quero entrar nesses detalhes com você, vamos deixar de lado. Porque o zero foi uma invenção, né? Uma invenção, por exemplo, para diferenciar o 1 do 10, o 10 do 100. Como é que a gente diferenciaria esses números se a gente não tivesse o tal do zero? Beleza. Então perceba ali que nós temos 10 algarismos, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. E com esses 10 algarismos nós formamos qualquer número que a gente possa utilizar e que a gente utiliza na matemática. Tanto dos pequenininhos quanto dos maiores, independente do que a gente estiver trabalhando. Por que eu falei para vocês que nosso sistema de numeração é um sistema de numeração posicional? Por exemplo, pega o algarismo 2, joga o 2 aqui na minha mão, isso. Pega o algarismo 3, joga o 3 aqui na minha outra mão. Veja, nessa posição que eu estou trabalhando com vocês, o 2 e o 3, se eu juntar os dois, eu tenho 23. 23, 2 dezenas e 3 unidades. Porém, né, 23, posicional, lembra que eu falei para vocês que é posicional porque a posição é importante. Se eu trocar eles de lado, agora pega o 3 aqui, joga o 2 aqui, eu tenho 32. 3 dezenas e 2 unidades. Sistema de numeração posicional, de acordo com a posição que o algarismo ocupa, ele muda o seu valor posicional. No primeiro, 23, o 2 tinha um valor posicional 20. 3 unidades, depois quando eu alterei 32, o valor posicional do 3, 30 e o 2, 2 unidades. Ok? Beleza? Só para a gente começar a se entender. Fechou.
Outra coisa que eu quero passar para você nesse começo, antes de começar a fazer cálculo que a gente ama de paixão. A ideia é assim, devido à necessidade de a gente tentar organizar e a gente buscar organizar esses números, né, nós classificamos e nós agrupamos eles por características semelhantes. E nós chamamos esses agrupamentos de conjuntos numéricos. Então é importante você entender nesse momento o que significa esses conjuntos numéricos, qual é a intenção desse agrupamento e por que desse agrupamento. Porque depois, quando for trabalhar lá com as operações nas aulas seguintes, eu vou trabalhar com cada um deles. Eu vou trazer para você, como você aprendeu lá na escola mesmo, desde o comecinho. A ideia é você trabalhar com os números naturais, depois os inteiros, depois os racionais, depois os irracionais, e nós temos todos o conjunto dos números reais que nós trabalhamos, ok? Então, o primeiro conjunto numérico, dá uma olhadinha aí, é o conjunto dos números naturais. Dá uma olhadinha aí na tua tela, o conjunto dos números naturais que nós usamos para contar, medir, ordenar e código. A gente pode dizer assim que foi a primeira classificação, a primeira grande descoberta é meio estranho, mas assim, a primeira grande necessidade em relação à matemática das antigas civilizações, né? Houve a necessidade de fazer contagem e aí nós temos o conjunto dos números naturais. Dá uma olhadinha na tua tela aí, eu coloquei uma reta numérica, conjunto dos números naturais, o menor número natural seria o zero, e daí por diante nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu vou parar por aqui porque eu não consigo, né, determinar para você e conversar com você sobre todos os números naturais, pois eles são infinitos, ok? Mas guarde para você, a ideia é de fazer contagem mesmo. Nós temos essa representação por meio de uma reta numérica e temos essa outra representação que está logo abaixo da reta numérica por enumeração, por propriedade, relacionando todos os números. A letra N maiúscula representa o nome desse conjunto de números naturais e os elementos estão ali dispostos, né, entre as chaves, ok? Também devido à necessidade, né, o povo da antiguidade começou a perceber que haveria necessidade de representar alguns números. Hoje nós achamos muito ruim isso, por exemplo, né, quando nós temos algumas situações de trabalhar com dinheiro ou quando a gente tem que pagar alguma coisa, a gente está devendo alguma coisa e daí nós temos os números negativos. Então, assim, devido à necessidade de registrar ou de se comunicar por meio da matemática, também foram criados números negativos. O que são os números negativos? Eles são os números que representam o conjunto, que estão representados no conjunto dos números inteiros. Então, o que seria o conjunto dos números inteiros? São os mesmos naturais e os seus opostos, tá? Os opostos ou simétricos. Por que opostos ou simétricos? Se você olhar a mesma reta numérica que eu tinha feito ali anteriormente, se você pegar, por exemplo, o 1 e o menos 1, eles têm a mesma distância em relação ao zero, né? Então, por isso que eles são simétricos, ok? O valor absoluto, não importa se é 1 positivo ou 1 negativo, é o mesmo, é 1. Porém, o sinal gráfico 1 e menos 1 faz com que eles tenham uma representação totalmente diferente em relação não só à matemática, como também à nossa reta numérica que eu acabei de mostrar para você, ok? Então, o que seriam números inteiros? Os mesmos naturais e seus opostos. Então, aí já entra menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e vai embora, ok? Também infinitos, assim como os naturais. A representação desses números inteiros é pela letra Z maiúscula, está aí para você, dá uma olhadinha. Então veja que temos os mesmos naturais, os elementos que estavam representados ali nos naturais, só que agora os seus opostos lá, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, com a letra Z maiúscula. Então já conhecemos, relembramos os naturais, já conhecemos e relembramos os inteiros, e daí começa a entrar no que talvez cause, né, alguns certos problemas, alguns certos dramas para alguns de vocês aí. A ideia é assim, devido também à necessidade de representação, às vezes até numa partilha, numa troca, e eu vou falar um pouquinho mais depois no decorrer das aulas, foi necessário e foi descoberto e foi inserido também a representação de conjuntos, alguns números que não são esses números inteiros, né? São os números que estão entre dois inteiros ou enfim, não somente, né, nessa situação, mas é que eu estou demorando para falar porque eu sei que vai causar um trauma e eu peço para você que se controle. Aí começamos a falar de números fracionários, a fração, né? A fração eu sei que é um terror, né? Mas assim, você vai ver que é bacana, eu vou trazer essa ideia para você, vou te ajudar aí a você tentar entender o que é esse número fracionário, o que é essa fração, e também tirar a ideia de você que isso é uma coisa que foi inventada agora, que é recente. Não, desde sempre isso existe, né? E a gente vai conversar depois, quando estiver falando só de números racionais, né? Os números fracionários, fraçãozinha, os números decimais, números com vírgula e as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? São números que têm
é um número decimal, né? Tem um número com vírgula ali, e existe uma repetição de um certo algarismo, né? Essa repetição determina o período e é uma dízima periódica. Então, cuidado, uma dízima periódica é um número racional, ok? Tem gente que confunde isso, você não vai confundir, porque você está tendo aula com a gente aqui no curso. Beleza. Então, o que são os números racionais? Os números fracionários, os números decimais e as dízimas periódicas. Dá uma olhadinha na reta numérica aí, a mesma reta numérica. Trouxe para vocês lá nos naturais, trouxe para vocês lá nos inteiros. E agora eu destaquei ali para vocês dois números ali, o 5 sobre 2, 5 meios. Se você dividir, depois a gente vai falar mais sobre isso, 5 sobre 2 vai dar 2,5, por isso que ele está lá entre o 2 e o 3, beleza. E nós temos ali menos 1 sobre 2, os negativos também fazem parte, né, desses números fracionários. Ok, menos 1 sobre 2, depois eu vou falar um pouquinho mais com você sobre isso, vou trazer essa ideia para você. É 0,5, né, meio, ok? Nos negativos, tanto positivo quanto negativo, os números fracionários. Nós temos os números decimais, assim como os números fracionários. Dá uma olhadinha na tua reta numérica aí também, 3,2, depois a gente vai falar o que significa melhor isso. Ele está entre o 3 e o 4, mais próximo do 3,4. E o menos 2,7, né, está próximo do 3 negativo ali, beleza? E as dízimas periódicas, só para encerrar essa parte de conjunto dos números racionais, coloquei ali para vocês, ó, 0,3333333. Então lembra que eu falei para você que uma dízima periódica é um número decimal, né, que tem infinitas casas decimais. Só que essas infinitas casas decimais existe uma repetição, nesse caso aí o 3. Dá uma olhadinha também na tela, que nós temos o menos 2,66666 também, o 6 está se repetindo infinitamente, que determina o período dessa dízima periódica, ok? Ai, Tatarinha, eu não gosto do número de dízima periódica, não tem problema, tá? Nessa ideia dessa etapa do curso, a intenção é trabalhar com você com as operações básicas, os números naturais, os inteiros, e daí quando a gente fala de racionais, a gente vai falar muito de fração de números decimais, tá? As dízimas periódicas ficam um pouco de lado, já a gente não precisa se preocupar nesse momento com essa parte mais básica, ok? Para encerrar tudo isso, né, nós temos o conjunto dos números irracionais. A ideia é assim, ó, se você precisar identificar o conjunto numérico, nós temos os naturais, nós temos os inteiros, nós temos os racionais. Se não é nenhum dos três, é irracional, beleza? E o que seriam os irracionais? Também são números com vírgula, né? Tem infinitas casas decimais, só que essas infinitas casas decimais não se repetem, então não é exato. Os quadrados não são perfeitos, as raízes, né, quadradas, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, e assim por diante. Por que eu não falei raiz quadrada de 4? Porque raiz quadrada de 4 é igual a 2, e 2 é um número natural, ou seja, inteiro, é racional. Beleza? Então, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, o famoso π, dá uma olhadinha na tela, então está aí relacionado para vocês, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e o π. E aí, para encerrar esse comecinho, esse contato, eu queria dar uma ideia para você do seguinte: imagina que a gente conseguisse colocar todos esses números dentro de uma caixa. Então dá uma olhadinha, eu coloquei para vocês ali, ó, o que significa essa caixa. Aí nós temos o conjunto dos números reais, representado por essa letra R. Perceba que eu separei em dois grandes blocos, um deles está representado pela letra Q e o outro representado pela letra I. O que é a letra Q mesmo? Letra Q, conjunto dos números racionais, a letra I, conjunto dos números irracionais. Eles não se misturam de jeito nenhum. Ou um número é racional, ou um número é irracional. Então ali tem uma divisão ali braba mesmo, né? Não pode ser um e outro, é um ou outro. Só que se eu juntar os dois, nós temos o conjunto dos números reais, que é o que a gente trabalha bastante aí na matemática, na parte mais básica, ok? Perceba ali nessa caixa, como se fosse essa caixa, nós temos o conjunto dos números naturais, nós temos uma outra caixa que fala do conjunto dos números inteiros, que está representada pela letra Z, e daí sim nós temos uma caixa representada, o que representa o conjunto dos números racionais, ok? Então, se a gente junta os racionais com os racionais, nós temos os reais, que são os números que a gente trabalha nessa parte de matemática básica, ok? Então, esse primeiro contato eu queria passar para você essa ideia geral aí, né, de como funciona o nosso sistema de numeração, de como a gente vai trabalhar nas outras aulas. A partir de então, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar lá com os números naturais, os inteiros, os racionais. A parte de fração é a parte do número decimal, que você tem que saber essa parte de matemática básica. A gente tem que trabalhar isso, a gente tem que apavorar para a gente conseguir resolver as questões e os cálculos que envolvem na matemática, ok? Valeu? Então aguenta firme aí e vamos para a próxima aula trabalhando já com operações.